Buen día, hermanos. La verdad que extrañaba estar acá con ustedes así. Hace tiempo, ¿no? Pero soy muy grato a Dios por la oportunidad que una vez más ustedes me dan. Y impresionado de ver las sillas todas ahí prácticamente ocupadas. Nosotros nos alegramos no para decir, que como hay gente en la iglesia, ¿no? Pero es lindo decir, que bueno que cada uno de ustedes están acá hoy, como personas amadas, ¿no? Entonces es un privilegio y una alegría poder ver a ustedes. Traigo un saludo de Lilian, que está con un problemita ahí de muela, tomó unos remedios y el remedio se le dio vuelta. Está bien, pero está ahí. Entonces pediu perdão de não estar hoje. Pero de a pouco voy retornando com el bando, ¿no? Entonces algunos están haciendo ruido ahí, otra está calladita allí. De pasito vamos. Y quería aprovechar la oportunidad antes de empezar la predicación, agradecer la oración de los hermanos por mi cuñado que está internado con COVID. Yo recibí la noticia ayer que ele já estava respirando sin el catéter, que é o cañito que se põe cerca do nariz, ¿no? Para tirar aire. Então, en esta fase em que se encontra, que é a fase intermediária do COVID, ou avanças para a CTI, e aí é muito difícil, ou salís. E o Senhor ha apontado a lo que todo indica, que ele vai sair do hospital aí por esta semana que entra, ¿no? Estamos orando bastante por ele e minha senhora seguramente está agradecendo a oração de vocês por Nilson, ¿no? Um tipaço, meu cunhado. Eu sou cunhado dele, ¿no? E ele não tem culpa, ¿no? Eu casei com a irmã dele, então fatalmente ele teve que ser meu cunhado, não tinha eleição. Eu quisiera ler com vocês o livro de Gênesis. Vocês podem abrir em Gênesis. Eu me quedei meio obrigado, o pastor falou aí, já meteu lá a plancha, então não podia escapar, não, do livro de Gênesis. A partir do capítulo 11 de Gênesis, capítulo 11 de Gênesis, e eu vou começar do verso 26. Diz assim: Taré viveu 70 anos e engendrou a Abram, a Nacor e a Harã. Estas são as genealogias de Taré. Taré engendrou a Abram, e Nacor e a Harã. E Harã engendrou a Lot. E morreu Harã antes que seu padre Taré, em la tierra de seu nascimento, em Ur de los Caldeus. E tomaram Abram e Nacor para si mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. E vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
E haré de ti uma nação grande, e te bendeciré e engrandeceré tu nome, e serás bendição. Bendeciré a los que te bendijeren, e a los que te maldijeren, maldeciré. E serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. E se foi Abrão com Jeová, como Jeová le dijo, e Lot foi com ele. E era Abrão de la edad de 75 anos, quando salió de Harán. Tomou, pues, Abrão a Sarai, su mujer, e a Lot, hijo de su hermano, e todos sus bienes que había ganado, e las personas que había adquirido en Harán, e salieron para ir a la tierra de Canaán. E a tierra de Canaán chegaram. E passou Abrão por aquella tierra, hasta el lugar de Siquém, hasta el encino de Moré. E el cananeo estava entonces en la tierra. E apareció Jehová a Abrão e le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. E edificou allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se passou de allí a un monte al oriente de Betel, e plantou su tienda, teniendo a Betel al occidente e Aí al oriente. E edificou allí altar a Jehová, e invocou el nombre de Jehová. E Abraão partiu de allí, caminando e yendo hacia el Negev. Hasta aí el 9. Oremos. Deus, graças por la oportunidad de compartir un poco de lo que he aprendido acá sobre este texto con mis hermanos, que yo pueda aprender una vez más. Ilumina tu palabra a nosotros y que tu Espíritu Santo pueda hablarnos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrão. Yo voy a predicar sobre un poco de la vida de este hombre. Vamos a hablar un poco de la vida de este hombre, Abrão. Ele é conhecido bíblicamente como Abraham. Pero acá ele tinha um nome e depois o nome se lhe foi cambiado por las experiências que tuvo do Senhor. E neste episódio ele aún aparece como Abrão. Abrão é padre enaltecido. Pero Abraham, vocês vão descobrir o próximo domingo, se predica Pastor Billy sobre isso, porque vai ser o dia do Padre. Se festeja no mundo, pelo menos acá, não? A fecha do dia do Padre. Em Brasil é outra fecha. Creio que sim, que é outra fecha, não? Já nem me acordo mais. Eu me acordo da de acá. E aí, então, se pode falar um pouco da paternidade de Abrão nesse sentido, muito interessante, os nomes no Antigo Testamento, não? Pero Abrão quer dizer padre enaltecido. Padre enaltecido que tinha sua mulher estéril. Sua mulher era Sarai, como leímos acá, e ela não tinha filhos. Ele vivia em Ur de los Caldeus, em uma cidade de Mesopotâmia. E é interessante que nesta cidade, os eruditos, arqueólogos, no creyentes em las escrituras, eles diziam que uma das maneiras de eles combaterem a Bíblia como um livro inspirado e autêntico historicamente, era que Ur não existia. Não existia esta cidade, não havia nada desta cidade. E então eles diziam: mira, um nome que vino de uma cidade fantasiosa que não existiu. Porque quando Moisés escreve o livro de Gênesis, já haviam passado 700 anos de estes hechos que estamos lendo acá hoje. E é interessante que no século passado, agora tenho que falar do século passado, não? Eu sou do século passado, alguns de vocês são do século passado, não? Minha hija já é de 2000, já não é do século passado. Mas no século passado, na primeira metade do século, os arqueólogos escarbando aí, em Mesopotâmia, que encontram aí? A cidade inteira.
Impressionante. Bajo tierra, ¿no? Van escarbando y se descubre toda una ciudad con monedas, registros, no eran monedas, no, una plaquita, ¿no? de piedra ahí con los valores y todos, sellos, registros de Ur de los caldeos. Entonces, es lindo ver que las escrituras y lo que ella revela es infinitamente superior al avanço que o homem pode fazer em sua tecnologia científica. Já está escrito, já lo creemos. E aí vêm eles. Eu falava com Ana Cláudia antes de entrar acá, de justamente isso, onde a ciência bem praticada já vai conformar-se à palavra de Deus, sempre, e nunca vai em contra à palavra de Deus. Então, se a Bíblia bem interpretada e a ciência honestamente praticada nunca vão estar em conflito. Mas quando se desprecia tilde, uma linha das Escrituras, deve ser rechazada toda a ideia, porque se compromete com as Sagradas Escrituras. E nós vemos acá, então, o relato deste homem, Abraham, que estava com seu padre em Ur e recebe uma ordem em Ur para sair de sua parentela hacia uma terra que Deus estava prometendo a ele. E acá é o relato começando acá del 26, diz que o papá dele sai com Abraham e com seu neto, porque seu papá se havia morto. E notamos que aí há uma proximidade de Abraão com este sobrinho, porque era filho de seu irmão que havia falecido. E então Lot acompanha Abraão com seu papá, e eles vão hasta uma cidade que se chama Harã. Aí é o nome de uma cidade, Harã. Não é o nome que estava citado aí, mas é uma cidade. E esta cidade Harã já está aí no cruce de quem vai hacia Palestina ou quem vai hasta Síria. É um cruce, é uma cidade que na época se disse que era muito comercial, havia um comércio muito forte, isto por escavações e arqueologia da época aí. E eles se quedaram aí. E aí, então, Abraham, de novo, recebe a ordem do Senhor para seguir e sair de aí e deixar sua parentela. Acá disse que foi com o papá, Moisés escreve que o papá saiu com ele, e depois aí em Harã ele segue viagem e aún leva a seu sobrinho. Então, se nós vamos a Hechos 7:2, se vocês vão aí, só para ajudar a nós, Hechos 7, capítulo 2, que é a melhor maneira de entender a Bíblia, é quando a Bíblia explica sobre a Bíblia. É um princípio de interpretação das Escrituras. Como entender um texto das Escrituras? Vamos a ver o que a própria Escritura disse sobre a Escritura, não? Então, se diz acá, 7:1, diz, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ahí ya está el nombre, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, acá está diciendo las Escrituras, ¿no? Acá ustedes ven que toda a história de Israel está descrita acá por el discurso, ¿no? De Esteban. E a ideia acá é que ele recebeu o primeiro chamado já em Ur, e em Harã se confirma esse chamado novamente. Há esta possibilidade clara. Então, se vocês voltem a Gênesis,
E vê o verso 12, diz, pero Jeová havia dito a Abraão. Então, se interpretamos acá o havia dito como algo passado, já entendemos que, com a palavra de Hechos, que ele recebeu a ordem. Em Ur, se detuvo com sua família em Harã. Depois, ele segue com Lot, como descreve acá, que ele saiu, e se foi Abraão, como Jeová lhe havia dito, e Lot foi com ele. Verso 12, 4. E se foi Abraão, como Jeová lhe havia dito, e Ló foi com ele. E era Abraão de la idade de 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos, então Abraão era um guri. Porque Abraão viveu 175 anos. Se vamos avançando em Gênesis e vemos a fecha da morte, que está mais adelante, 175 anos viveu Abraão. Então, ele não havia vivido muito todavia, era jovem, para os padrões da época. Viste que o papá viveu também, aí, Taré, não? Viveu um montão também, não? E foram os dias de Taré 205 anos, o verso 32, e morreu Taré em Harã. Então, nesta época, o promédio de vida já estava em 200 anos. Acuerde-se que estudamos aí Noé, onde viviam 900 anos, 1000 e poucos anos, e se redujo a longevidade dos homens por la multiplicidade de seus pecados. Então, Deus, para preservar a humanidade, barrou os anos de vida de los homens. Senão, passaria o que passou no período antes do dilúvio, que só quedou uma família honesta de toda a criação. E isso fatalmente passaria de novo, mas Deus cambiou o plano, redujo, e aí já estava Abraão vivendo pouco, 175. Mas acá 75 anos, então estava com seu vigor todavia para a missão que Deus lhe havia chamado. Ele tinha uma missão. Então, podemos dizer que Abraão era um missionário. Por que missionário? Porque tinha uma missão. Missionário não é o que sale. Salir é a missão. Missionário é quem tem missão. Não? Assim devemos interpretar a palavra. Então, entendendo isto, Abraão, que já tinha seu nome como Padre enaltecido, ele recebe a ordem em la cidade de Ur, pero sale com sua parentela. E é interessante que acá diz, vete de tu tierra, é 12:1, vete de tu tierra e de tu parentela, e de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Então, o mandato de Abraão é para que se apartara. Ele o hizo, sim, pero foi um método processual. Porque acá em Gênesis diz que seu padre saiu. Então, vocês veem a hierarquia de Abraão aí. Porque ele sai de sua terra por seu chamado, pero com seu padre yendo com ele. E o padre tem ascendência sobre o filho, e mientras ele vive, o patriarcado. E o padre foi com ele. E aí, já em Harã, ele sai e se desliga definitivamente de seu padre, deixando a ele aí e saindo com suas possessões e sua família, pero leva a Lot com ele, um sobrinho próximo que se pode compreender incluso por el hecho de que Abraham e Sarai, na época, não tinham filhos. E este sobrinho muito próximo de Abraham, que foi criado aí, junto com ele. E ele leva esse sobrinho. E mais adelante, vocês vão ver que ele deixa também, em um momento, a seu sobrinho. E aí ele está totalmente solo com sua mulher e as pessoas que lhe acompanhavam, diz o texto. Porque na época, uma pessoa com possessões, ele tinha trabalhadores com ele, que não eram trabalhadores comuns, não eram jornaleiros que trabalhavam por dia, mas eram siervos, que nós interpretaríamos acá como escravos,
Só que quando nós falamos de escravo acá, imaginamos a esclavitud que houve na Inglaterra e em Portugal e os escravos que chegavam em Brasil, acá em Uruguai chegou alguns por relatos de África, não era esse tipo de esclavitud, pero era uma esclavitud, ou seja, uma pessoa que não tem direitos sobre si mesmo e era devotada a trabalhar para seu senhor, e seu senhor, em contrapartida, lo cuidava. Se o senhor era bueno, o escravo vivia, o servo vivia bem. Se ele não era malo, o servo sofria. E Abraão, a lo que todo indica na história, era um bom senhor, porque os sujos peleavam com ele e por ele. Era uma característica. Então, todas essas pessoas acompanhavam, era uma comitiva que acompanhava Abraão. Ele era uma pessoa de ganado, que tratava, buscava as terras para ganado, em sua migração, e já saiu com bastante possessões, e Deus lhe agregou aún mais. Então, se vocês têm um problema de consciência por terem muita plata, a Bíblia não defende esta ideia. Se tu crees que para ser um crente verdadeiro tens que ser pobre, não é verdade. Pero se tu crees que para ser um crente verdadeiro tienes que ser rico, tampoco é verdade. La plata não classifica o crente em nenhuma instância. Pero a Bíblia diz como o pobre tem que portar-se e como o rico tem que portar-se se são do Senhor. Aí sim, há aplicações para as duas situações. E Pablo, o apóstolo, quando ensinava as Escrituras, dizia: eu sei estar com, ter abundância e passar necessidades. Em todo estou experimentado. Então, Pablo, como apóstolo, ele ensinava tanto a los ricos como viver com a plata, como a los pobres como manejar as restrições. E Jesucristo provou o mesmo, Senhor de toda a terra, dueño de todas as riquezas do universo, e viveu acá na terra entre os homens, e disse que por vezes não tinha onde reclinar a cabeça, e dava exemplo a todos de estar conforme tanto em uma situação como em outra, porque os ángeles serviam a Cristo. Então, lo básico é prometido e as responsabilidades vêm com o que Deus nos ha dado. E Abraão tinha uma grande responsabilidade, porque era um homem de muitas possessões, então ele tinha grande responsabilidade, incluso sobre toda essa gente que caminhava com ele, porque dependiam dele para comer, viver bem e tranquilos. Esse é o desafio dele que tem muita plata. Lá, muita plata é para bendecir. Então, acá diz, el 12, e haré de ti uma nação grande. Então, a primeira promessa que Deus lhe dava, você tem que sair de tu terra, de tu parentela, ao lugar onde eu te enviaré. Por quê? Porque vou fazer de ti uma grande nação. Então, Deus tinha um plano com Abraão, a ser uma nação por sua semilla. Uma promessa que vem já de las genealogias que estudamos antes acá, de los hijos de Noé e também de los hijos de Adão, não? Todo este linaje que chegou hasta Abraão, e Abraão então é elegido por Deus para de aí a ser uma grande nação. Primeira promessa, e te bendeciré, ou seja, ele seria bendecido. Em que instâncias? Em todas as instâncias que um ser humano pode ser bendecido, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Em todas as instâncias, ele estaria como pessoa sendo bendecido. Era uma promessa para ele. E engrandeceré tu nome.
Ou seja, lo que Deus iba a hacer com ele, iba a ser com que ele fuera recordado por la obra que Deus le hizo para hacer. Então, su nombre seria grande. E serás bendição. La responsabilidade, pero la garantía, por su vez, de la parte de Dios, que Dios iba a ser de este hombre un hombre bendecido. Entonces, apartar de tu tierra, de tu parentela, y andar hacia donde yo te estoy mandando. Si me obedeces, la promesa está hecha y es inquebrantable. Como él obedeció, estaba garantizada la promesa. A ele, el 13, ele disse: bendeciré a los que te bendijeren, e a los que te maldijeren, maldeciré, e serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. Então, primeira coisa, os que se opõem a esta obra vão a receber a reprovação de Deus, as consequências disso. Pero em Abraão, todas as famílias de la tierra seriam bendecidas. Todas as famílias acá como etnias de la tierra seriam bendecidas. Não é que cada uma sempre, pero as etnias, as famílias de la tierra, ele está dizendo, de ti vai sair uma grande nação. Pero todas as famílias de la tierra, por tu obediência, vão ser bendecidas. Uma promessa. E então, el 4 disse: e se foi Abraão, como Jeová lhe dijo, e Lot foi com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando foi. Então, Abraão tomou estas pessoas, saiu de Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. E passou Abraão por aquela terra, em lugar de Siquém, hasta el sino de Moré, e el cananeu estava então na terra. Então, chegou à terra de Canaã, na cidade que se chamava Siquém, que quer dizer, Siquém quer dizer el ombro, literalmente, não? Ombro, está bem, não? E essa era uma cidade bastante estratégica de Canaã. E aí existiam os cananeus. Então, Abraão foi para a terra que Deus lhe havia mandado, e aí estava tomada por cananeus. Moisés estava escrevendo ao povo de Israel, que estava por ir a conquistar esta terra, 700 anos depois, dizendo: mira, Abraão, que recebeu a promessa que de ele ia sair uma nação, a nação era Israel agora. Estamos para entrar em uma terra e conquistar esta terra. E quem vive acá? Os cananeus. E quem vivia quando Abraão estava acá? Os cananeus. Então, a promessa vem já atrás. Então, vamos entrar agora e vamos cumprir. Vamos ser utilizados como nação agora para cumprir o que Deus prometeu a Abraão. Esse era o contexto. E aí apareceu Jeová a Abraão, no verso 7, e lhe dijo: a tu descendência darei esta terra. E edificou allí um altar a Jeová, quem lhe havia aparecido. Abraão acá, Deus aparece a ele e disse: viste essa terra que estás agora, acá? Esta é a terra que vou dar a tu descendência. E que hizo Abraão? Agarrou sua plata, já começou a construir casas. Não. Ele hizo um altar e adorou. A marca de Abraão em la terra prometida que Deus lhe havia prometido a sua descendência, a marca que ele deixou em la terra foram os altares de adoração. Ele estava dizendo aí que ele adorava o Senhor, que ele prestava culto ao Senhor. E esta é uma lição importante para nós, quando eu penso em nossa missão. Qual é tu missão?
¿Para qué Dios te llamó? ¿Usted tiene claro eso? El Señor me llamó para. Tengo esto para cumplir. ¿Ustedes tienen clara esta respuesta? Porque esta deveria ser a razão de tu vida. Você tem um plano e vem àquela igreja do Senhor, bendice meu plano. Deus deu um plano a Abraão e ele saiu a cumprir. Ele estava em Mesopotâmia, em uma cidade de Harã. Comercialmente uma cidade muito interessante, para uma pessoa que já tinha muitas possessões e tinha tudo para hacer muita plata aí. Estava cômodo com seu papá, sua família, os sujos, bem instalado. Era seu plano estar aí e fazer tantas coisas. Pero Deus disse: Abraão, eu tenho um plano para vós. E aí ele sai a cumprir esse plano. E todas as coisas passam a estar bajo este plano de Deus. Então, a vontade de estar aí em Harã já não corre mais. Ele desligar-se de seu padre, quando sai de Ur, ele já sabia que ele ia ter que desligar-se de sua parentela e fazer seu plano e cumprir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para tu vida? Com tus dones, tus capacitações, tus recursos, lo que sabes, lo que não sabes, com a idade que tenés, se sois jovem, se sois um anciano, se sois mulher, se sois homem, qual é o plano? Que pide Deus de ti? Abraão tuvo esta revelação de Deus. Então, o que hizo Abraão, al cumprir o plano de Deus, adorava ao Senhor. ¿Qué tenía que hacer en aquel día? Adorar al Señor. El Señor habló conmigo. Yo dijo acá un altar. Entonces, si ustedes pasan a pensar en las instancias en que ya estuvieron ustedes, quedó un referente de la adoración de Dios en las personas, en los lugares en que estuviste, con las personas con quien estuviste. Eu estive em uma empresa, trabalhei X anos e depois me desliguei desta empresa. Como eles vão acordar-se de mim? Eu deixei aí uma marca de um altar. Acá passou um homem que adorava o Senhor. Essa é a ideia. Os cananeus miravam e diziam: e que é isso? Eu falei assim: Abraão. Quem é? Não, vindo já de Mesopotâmia aí. Saiu de Ur. Dejó todo, vino com sua gente, todo passou por acá e adorou a este Deus. Que Deus? Lo adorou? Deus Altíssimo, disse. Lo adorou. Um referente de alguém que está bajo missão. Adoração. Eu adoro a cada dia. Deus lhe havia dado um plano a sua descendência, a seu nome, a seu status como persona. Le iba a bendecir financeiramente. Pero eu estou deixando toda a minha segurança e Deus me vai bendecer financeiramente. Como é isso? Pero era uma promessa. Tenés mi proteção, porque eu vou maldecir os que te maldicem. E a tu descendência vai ser assim. E te vou dizer mais, todas as famílias do mundo vão ser bendecidas por ti. ¿Ah? Não basta ter um pueblo, uma nação, pero aún vou a bendecir. Mi simiente vai bendecir a toda a nação. Porque a promessa já havia sido hecha a Eva. E ele estava em la descendência desta semilla. O plano estava aí. E ele entrou no plano de Deus. ¿Ya entraste en el plan de Dios? ¿Están inseridos en el plan de Dios?
¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son los planes de Dios? Si estamos abertos a los planes de Dios. Pero Deus me ha prometido el cielo, ok. Deus me ha prometido que se eu educo bem a meus filhos, eles vão educar bem a mis nietos, a mis bisnietos. Isto é uma bendição, é verdade. Pero mientras tanto, ¿qué haces hoy? Nosotros estudiamos Santiago, hablamos sobre los planes. El hombre puede hacer un plan. Mañana voy a tal lado, voy a vender, voy a comprar, voy a hacer, voy a ganar tanto. Y Santiago dice, Santiago capítulo 4, ¿no? Si Dios quiere, mañana voy a hacer esto, aquello. El plan de Dios está por sobre esto. Entonces, ¿qué dejo Dios? ¿Qué voy a dejar yo a cada día? Lo que está descrito allá, en el final del capítulo 4. El que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces, en el momento que se llamó, tenemos que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Adoró. Dejaba su marca de adoración. Y la historia de Abraham por su peregrinación son altares que él deja por donde pasa. É lindo isso. Lindo. El verso 8 diz: Luego se passou de allí a um monte al oriente de Betel. E chegou acá. Igreja Bautista Betel. Betel. O que quer dizer Betel? Betel. O que quer dizer? Casa de Deus. Ou habitação de Deus. É exatamente isso. Mas a ideia de casa. El lugar de la habitación de Dios. Betel. Pero interesante, en tierra ajena, una nación totalmente idólatra, vendida al pecado, y ahí él llega y declara que era Betel. Probablemente en la época que estaba Abraham aí não se chamava a cidade Betel. Pero já Moisés, depois de 700 anos, falando de onde passou Abraham, poderia dizer aí era a cidade de Betel. Estava a 40 quilômetros de Jerusalém, da atual Jerusalém. Incrível. Sua descendência iria reinar a 40 quilômetros de aí. Reis estariam aí dominando todas estas nações e sendo bendições para as nações. E hasta hoje aquele povo serve de bendição para as nações. Não quer dizer que devemos aplaudir quando se equivoca. E se equivoca. E a história diz que se equivoca. Pero la mano de Dios está ahí a preservar, porque es un pacto de Dios acá, que de él iba a salir una nación, y la bendición a todas las naciones, porque de la descendencia de Abraham viene Jesús. Y Jesús murió por toda la humanidad. Y todos los que se convierten a él são bendecidos. Qualquer família, qualquer nação, qualquer pessoa que se convierte ao Senhor Jesucristo é bendecido e é um cumprir desta promessa. Se você um dia entregou sua vida a Cristo, sois parte do cumprimento de esta promessa do capítulo 12. Verso 7. A tu descendência daré esta terra. E antes, deixa eu ler a hora e eu já me perdi. Cá, el 3. E em ti todas as, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Quando Deus chama a nós a viver uma vida com Ele, a ideia é esta, que estamos bajo o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para sua igreja em la terra? Qual é o plano de Deus para sua igreja? Mateus capítulo 28,
Se vocês vão ao final do capítulo, que temos allá? Uma comissão, verdade? O verso 18 dice, e Jesús se acercou e les habló diciendo, se acercou a seus discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, acá é ir, pero la verdad se dice yendo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amém. Então, Deus acá empieza a dizer a seus discípulos que estão para empezar a igreja de Cristo Jesús, a época da igreja de Cristo Jesús, que nós devemos estar participando a todas as nações em nome de Jesucristo e bautizar os que creem e ensinar os bautizados. Predicar a los que não creem. A los que creem se bautiza. A los que se bautizam se ensina. Que se ensina? Todo o que hemos aprendido. E o que eu não he aprendido, quando aprenda, vou ensinar também. Porque nós não sabemos todo, nunca e nunca vamos a saber. Pero todo o que estamos aprendendo, estamos ensinando. Eu ensino o evangelho a minhas filhas. Que ensina? O que he aprendido. E o que não he aprendido, quando aprenda, vou ensinar também. Hasta que ele me chame, ou hasta que ele venha. Por quê? Porque amamos sua venida. Como cantamos acá, ou leemos acá. Agora não me acordo se cantamos ou se leemos. Leemos, não? 2 Timoteo. A los que amam sua venida. Bem, Senhor Jesus. Esse é o desejo da igreja. Por isso que minha igreja já se chama Maranata. E acá Betel, assim que estou bem. Por todos os lados estou bem guardado. Não? Uno ama a venida do Senhor, estou acá na casa de Deus, está tudo bem. Pero Maranata, bem, Senhor Jesus, eu amo sua venida. Pero sua venida é futuro. Agora que hago eu? Predico o evangelho, sou bendição para as pessoas. Sé tu uma bendição. Essa é a ordem que deu a Abraão. Ele tinha que ser uma bendição no presente. As promessas do pacto, futuro. Lo que hago eu no presente, obedeço. Adoro. Sou bendição. Então, se nós não temos muito claro a amplitude da obra do Senhor e o que Ele nos está chamando, ser bendição a todas as nações, como igreja, eu acá em Betel, uma igreja chiquita, bendição para todas as nações. Que missão é esta que Deus me está dando? Tranquilo. Ele te vai levar a cumprir esta missão. Pero mientras tanto, adores ao Senhor. E sé tu uma bendição. Se somos uma bendição, estamos cumprindo. Estamos bajo domínio do Senhor. E Deus vai abrindo nosso horizonte para as coisas que temos por delante. A cada dia eu entendo melhor porque Deus me chamou. E o plano. E eu penso, quando eu tinha 20 anos eu pensava isso, mas agora eu vi a amplitude destes princípios. Eu não entendia como entendo agora. E Abraão não entendia tampouco. Saiu com a família toda e foi deixando a lo largo do caminho, porque Deus lhe estava ensinando que a missão que ele tinha que cumprir era despegado de sua parentela. Era o plano. E ele disse, eu vou a bendecir tu descendência. E ele mirava a mulher e a mulher não tinha filhos. Era estéril. Como você vai cumprir isso? Pero ele obedeceu.
Como nós vamos fazer bendição às nações, acá em Betel? Eu não sei. Eu vi a hora e falei, capaz que sim, não sei. Mas quando cheguei acá, eu pensava, isso acá, está seguro, Senhor, que essa igreja vai ser isso? Mas é o plano de Deus. Sim, vai ser, porque é sua igreja, está acá. E se há crentes, aí está a missão puesta. Pero Deus vai clareando as coisas mientras caminamos. Lâmpada para mis pies es tu palavra e luz para mi caminho. Lâmpada era uma lâmpada que se prendia aí com aceite e se prendia e era uma lâmpada. E ele escritor de Provérbios disse que a palavra de Deus é lâmpada para mis pies, é para mis pies. Não é lâmpada para a porta, para alumbrar allá o portão do vecino. É para mis pies, para que eu pueda, dando passos, mirando os pies. É lâmpada para mis pies. E aí eu caminho. Eu não estou vendo já está escuro, não veo nada. Pero acá é lâmpada para mis pies. Hoje, o que tenho que ser hoje? Ser uma bendição. Ser uma bendição. Ser tu uma bendição. No plano de Deus para a tua vida. Estás inserida na igreja, estás inserida no plano. Pero como vamos fazer a grande comissão? Com a palavra de Deus, que é lâmpada para tus pés. E vas aprendendo, vas caminhando e vas aprendendo. Luz para mi caminho. Opa, eu vou por aqui, vou por allá. Onde vai chegar? Espera. A palavra de Deus me permite chegar acá. Mas quando eu chegue aí, já alumbrou um pouco mais. E essa é a emoção da vida cristiana. Abraão caminhava por la tierra que Deus lhe havia prometido como estrangeiro. Nunca tuvo uma escrituração da terra. E a história com seu filho e todo o demais é impressionante. Mas não posso contar porque não entra toda aquela história de Abraão. Mas a introdução de seu chamado a uma missão e o compromisso de ser uma bendição, com o que Deus lhe dava para em las manos para tocar a vida, de ser uma bendição, e a maneira como ele adorava. Um homem rico, que tinha a promessa de la tierra, pero que a única edificação que deixou em la tierra, o único referente, era sua adoração. Sua adoração. Você adora a Deus? É uma marca de tu vida, a adoração. Qual é a marca de tu vida? Nico é uma pessoa que adora a Deus. Pero ele não saca placa de la gente, as fotos de adentro. É uma pessoa que conhece as pessoas profundamente. Não? Vê as pessoas por adentro. Sim, ele acha isso. O interior do ser humano. Pero isso vai passar. A marca não é esta. Este é seu ofício. Não é a marca. A marca de Nico é sua adoração. E a maneira como ele sigue a palavra para ser bendição entre nós e entre aqueles que Deus lhe põe para tratar. E aí vai estar cumprindo Mateus 28, sua missão. La marca, adoração. La promessa, fé. Vai passar. Estou no plano. Estou indo para allá. Como vas? Mira, com a palavra de Deus estou caminhando hasta cá. Todo o que he aprendido é o que estou ensinando.
cada pasito aprende un poco más y puede enseñar más a los que creen. Es eso. A nuestros hijos y a las futuras generaciones. Abraham fue bendición para sus hijos y para las futuras generaciones y para todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo cumplió esto? Adorando, siendo una bendición. Esa es la marca de los que siguen. Entonces, que Dios nos bendiga a ponto de entendermos nuestra misión. General, ser bendición a todas las naciones, bautizando y enseñando. Específica, dentro de este plan, mi parte en todo eso. Y cumplir con alegría. Y dejar que el Señor te lleve hasta donde puedas. Y acordar que así como Abraham era heredero de la tierra, pero estaba como peregrino, nosotros vamos a heredar la tierra. Porque la Biblia dice que heredaremos la tierra. Pero acá somos peregrinos. No tenemos posesión de nada acá. Isso acá para nosotros va a pasar. En otra instancia vamos a reinar. Ese es el plan. Pero mientras no pasa, ¿qué hacemos? Somos bendición. Somos bendición. Ese es el desafío. La marca que dejamos en el pasado es la adoración. Lo que hacemos en el presente, adoramos y servimos. Y el futuro é uma promessa. E Ele não vai falhar. Não falhou com Abraão, não vai falhar com nós outros. Não vai falhar com sua igreja. Estén seguros disso. Amém? Que Deus nos dê esta convicção de por vida. Eu vou orar e em seguida passo a palavra ao pastor Billy. Deus querido, graças por la vida de Abraão, por lo que podemos aprender com ele. Pedimos tu inspiração para los pasos que tenemos que dar y que tú convenzas nuestro corazón a siempre te adorar. Que esta sea la marca de nuestras vidas, no importa por dónde pasemos, que esto sea un referente para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias al Señor, agradecemos a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y por su palabra también que siempre nos habla, ¿no? Y para eso tenemos la palabra del Señor, para escucharlo, hablarnos. Dos cosas. La primera, el sábado 24 vamos a tener la asamblea que tenemos que tener, ¿tá? Sábado 24. Como tenemos tiempo, tenemos dos posibilidades de horario, una como a las 10 de la mañana y la otra como a las 16 de la tarde. Así que para domingo que viene les comunicamos si haremos a las 10 de la mañana o a las 16, ¿tá? En el sábado. Estoy pensando en algunos que capaz no puede estar de mañana por una cuestión de trabajo, pero puede estar de tarde, ¿tá? Pero confirmamos domingo que viene, pero ya sabe, sábado 24, asamblea, ¿tá? Como siempre hacemos asamblea, es una cuestión de una hora, para hacer lo que tenemos que hacer y ser puntuales en lo que tenemos que hacer, porque es necesario hacerla, ¿tá? También para el mes que viene, el primer domingo del mes que viene, vamos a celebrar una cena, ¿tá? Ya es tiempo, pero lo haremos de manera individual, el pan y el vasito lo vamos a poner de manera individual. Una sola persona va a manejar el corte del pan, los pedacitos, para poner allí con el cuidado que se tiene que tener. Y acá ponemos en un platito descartable la porción de cada uno, ¿tá? El vasito y el pan. Ahí. Bien, de manera que cada uno, como no somos muchos, cada uno se levanta de a uno, viene y uno pasa y entrega. Con todo lo que se tiene que hacer. Pero vamos a hacer el mes que viene, el primer domingo de agosto, si Dios quiere,
si Dios nos permite tener vida para este día, vamos a estar celebrando la cena. Hace un año y algo que no celebramos, ¿no? La cena. Así que vamos a hacer, es tiempo para hacerla y la vamos a realizar. ¿Quién participa de la cena? Todo creyente, discípulo de Jesucristo, bautizado y que ha reconocido pecador y fue puesta la confianza, la fe en la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estos son aquellos que participan de la cena del Señor, es miembro de una iglesia bíblica, ¿tá? Así haremos. No se olvide que los jueves nos juntamos y jueves que viene estaremos con Santiago capítulo 5, la primera parte por lo menos de Santiago capítulo 5. También los viernes nos juntamos y oramos, una buena oportunidad para poder expresar gratitud en oración, expresar también algunas necesidades que siempre las tenemos y para poder ayudarnos unos a otros, orando unos por otros, ¿tá? Entonces los viernes estamos en eso, nos juntamos para eso. No dejemos de orar unos por otros siempre, necesitamos, no dejemos de preocuparnos unos con los otros, de ser iglesia, hoy, ¿no? Y el futuro, no sé, según hasta lo que leímos a partir de Billy Graham el otro día, ¿no? La última página de la Biblia me dice que todo va a terminar bien, pero por ahora no estamos en la última página de la Biblia, estamos en el camino, y nos toca lo que hablamos domingo pasado y lo que escuchamos acá ahora. Así que nos ponemos de pie, parados todos, vamos a orar, agradecer a Dios por este tiempo, por esta mañana tan hermosa, después de una noche tan fría, ¿no? Sí, un gran. Y bueno, mañana es lunes, esperemos que esté por lo menos así para salir con más vigor, con más fuerza, y si no está, tenemos que salir igual, con vigor, con fuerza, no hay otra, ¿no? Tenemos que salir igual, a trabajar, a glorificar a Dios en lo que Dios nos permita estar mañana, ¿no? Salir levantando altares, ¿no? Qué buen ejemplo el del altar, ¿no? A veces pasamos por una empresa y todo lo que la gente sabe de nosotros es que teníamos el llamado carácter fuerte y que era muy peleador, y Abraham fue dejando unos ejemplos distintos. Nos vamos a orar. Señor, gracias te damos, oh Padre, por este tiempo. Alabamos a tu nombre porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, eterno, digno de honra, gloria, loor, adoración. Te alabamos también por tu palabra, Señor, porque ella es lámpara, es luz, Señor, y en ella caminamos. Buscamos caminar cada día. Te alabamos también porque Cristo está trabajando, tú estás trabajando en nosotros, oh Dios, para conformar nuestro carácter al carácter de Cristo, y por eso te alabamos, te glorificamos. Te alabamos por la salvación que tú nos diste, Señor, te alabamos y por cada hermano que tú has dispuesto para estar en este lugar, en esta congregación, Señor. Que, bueno, cada uno vaya entendiendo, a Dios, tu voluntad, vaya entendiendo, Señor, tu palabra, que tú nos vayas capacitando cada día más para exponerla, para vivirla, para traducirla, Señor, en la vida, en el caminar nuestro. Bendiga también cada maestra, maestro, cada niño, Señor, que ha llegado a este lugar. Que sea un lugar también, Señor, de referencia bíblica para el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, de nuestros hijos, que tú los convierta a ti, Señor, y que el legado de cada uno de ellos en esta sociedad, en esta vida, o en donde tú los lleves, sea de adoración a tu nombre santo y poderoso. Te alabamos, danos una semana bendecida, donde tu nombre sea glorificado en nuestro caminar, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.